3D para o ensino de química. Também vai ser super interessante, porque aí os alunos, né, eles não vão ter essa visão 3D, e isso vai dar bastante eles a conseguirem compreender as estruturas químicas, né, ligações químicas e tudo mais. Então, eu vou passar a palavra para os meninos agora. Eu não sei quem é que vai começar. Acho que é contigo que começa, André. Não sei como isso vocês se organizarem. Tá bom, tá? Uma boa aula aí para vocês. Então, joia. Muito obrigado, professora Aline. Boa noite a todos e a todas que estão aqui presentes. Né? Como a professora Aline falou, eu sou egressa do IFSU e tive o prazer de retornar como professor. Vejo aqui na sala colegas, né, e amigos que tenho, colegas do tempo do IFSU, Leandro, o Yuri é meu amigo do vôlei de outra época aí, a professora Débora Gogia, que foi minha supervisora quando eu estagiei no IF. Enfim, então é uma satisfação estar com vocês nessa noite para a gente conversar um pouquinho sobre esse desenvolvimento e adaptação de jogos no PowerPoint. Diga, Heitor. Então eu vou começar compartilhando uma tela aqui. Pergunto a vocês se vai apresentar na tela cheia. Tudo ok? Ok. Jóia. Então, o professor Pablo e eu temos essa missão hoje à noite com vocês. Nós disponibilizamos um texto no Google Classroom ali. Não sei se todo mundo conseguiu fazer uma leitura prévia. Ele é um texto de 5 páginas, apenas um artigo, é uma tradução que a gente colocou. Porque antes da gente falar de jogos educativos, simulação, a gente gostaria de situar um pouco, né, qual é o contexto que a gente assume aqui para fazer essa discussão. Então, se o pessoal não conseguiu ler ainda o texto, não tem problema, a gente vai fazer uma breve fala aqui sobre alguns elementos principais do texto, e aí depois, posteriormente, se puderem fazer a leitura, eu acho que é uma leitura interessante e rápida que vale a pena. Né? E, claro, vamos botar hoje a mão na massa, vamos desenvolver alguma coisinha também, hoje um joguinho que é rápido de fazer. Bom, vamos fazer as primeiras considerações, então. Quando a gente fala de jogo, né, é uma temática que eu tive a oportunidade de fazer algumas leituras durante a graduação, a gente pode fazer uma separação, né, entre alguns conceitos que a gente encontra. Então, qual é o conceito que nós estamos assumindo hoje aqui nessa noite, né? E que não precisa ser verdade para todo mundo. Vocês podem trabalhar com uma outra ideia sem problema algum. Mas qual é o conceito que nós assumimos hoje? Nós temos um conceito de jogo lúdico, de jogo educativo e daquilo que vem a ser, posteriormente, um material didático. Qual é o nosso entendimento com relação a jogo lúdico? Essa função lúdica, a maior função dele é divertir. Ele não se preocupa muitas vezes em ter que ensinar algo, mas por ele ser um jogo lúdico, ele tem essa função do divertir. Já quando a gente fala, deixa eu pular para outra extremidade, em material didático, a gente está falando que é algo focado na aprendizagem do estudante. Então, a gente tem uma extremidade, o lúdico, que tem a função de divertir, e trazemos em outra extremidade o material didático, que o foco maior dele é a aprendizagem. Dentre essas duas extremidades, nós trazemos a proposta hoje para vocês, que seria o jogo educativo. Então, ele é bem esse meio termo aí, ele busca esse equilíbrio entre a função lúdica, o divertir, mas observando objetivos educacionais, ou seja, ele não é um jogo por um jogo, ele é um jogo planejado, tu tens alguns objetivos educacionais que tu precisa, né, atingir, não quer dizer que vamos atingir todos eles, mas temos que ter um direcionamento, um planejamento, uma intencionalidade quando a gente fala em jogo educativo. Não é só o divertir e não é só o foco na aprendizagem, é unir as duas e ter esse equilíbrio. E aí o texto que a gente trouxe para vocês, né, e eu acho que dialoga um pouquinho com o que foi conversado nas outras aulas, é essa ideia de diferenciar também a gamificação e a aprendizagem baseada em jogos. Nós, Pablo e André, estamos assumindo uma aprendizagem baseada em jogos, e não vocês lerem,
ela vai adotar pensamento, mecânica do jogo. Não quer dizer que a gente vai estar no universo do jogo, mas é a gente trazer esses elementos do jogo para a nossa prática. E aí, dentre os elementos do jogo na nossa prática, a gente pode propor para o aluno várias atividades que ele tem que desenvolver, níveis que ele vai avançar, recompensas que ele vai conseguir obter. Então, não quer dizer que a gente, na nossa prática, está aplicando um jogo especificamente, mas estamos fazendo elementos do jogo que venham a dar um maior engajamento para esse aluno, para que ele possa superar aquilo que ele está retraído, vamos dizer assim, mas que ele possa se superar nesse texto de ensino-aprendizagem, vai trazer uma ideia de novidade, de que não é algo que ele sempre vai esperar. Eu sei que se eu partir do ponto A e chegar no ponto B, eu tenho que seguir esse caminho, né? Essa ideia da gamificação, de adotar elementos do jogo para a nossa prática, nem sempre o aluno vai saber o que espera ele na próxima fase, vamos dizer assim. E essa ideia também de motivação. Então, o trabalho com jogo educativo a partir do PowerPoint, nós não classificamos dentro dessa ideia de classificação. Isso é importante que seja dito aqui. Nós vamos trabalhar nessa perspectiva da aprendizagem baseada em jogos. Por quê? Porque essa, sim, adota o jogo no processo de ensino-aprendizagem. Busca potencializar a aprendizagem do meu estudante. E, por vezes, ele vai jogar sozinho, mas, por vezes, a gente vai fazer esse jogo em grupos, na sala de aula, em duplas. Então, visa essa ideia da cooperação, visa a concentração do estudante e a diversão também. Então, no momento que ele está jogando ali, ele está se divertindo, tem esse caráter equilibrado da diversão, mas também da concentração. Ele sabe que tem um objetivo, um fim para ele estar participando, para ele estar jogando ali. Então, nós trazemos essa ideia. O André e o Paulo estão trabalhando com gamificação. Não estamos trabalhando com gamificação. Entendemos que gamificação é outra coisa. A nossa ideia do jogo educativo, ela está muito mais dentro da aprendizagem baseada em jogos, que a gente vai adotar o jogo em si para a nossa prática. Então, assim, hoje o que nós vamos apresentar para vocês e posteriormente, né, com quem formos orientar e quiser trabalhar com o jogo educativo para aplicar na sua sala de aula, as nossas possibilidades, as nossas inspirações, nós pegamos de um canal da professora Priscila, tá? Porque não queremos ter a pretensão de, vamos fazer tudo do início ao fim, só nós sabemos fazer, né, e tudo isso. Eu acho que aquilo que está pronto, aquilo que está bem formulado, aquilo que já tem um nível e uma experiência de anos aí na nossa área, né, na educação, no ensino, a gente precisa valorizar também o trabalho dos outros. Então, claro, a nossa criação, quer dizer, André, não vamos criar, podemos fazer adaptações no jogo, criar outras modalidades, outras fases, outras ideias que já estejam latentes e no nosso pensamento daquilo que a gente acha que a turma vai responder legal, que para essa turma serve, de repente para outra turma eu posso criar a partir de uma outra estratégia. Vamos fazer isso? Claro que vamos, mas também vamos valorizar e aproveitar aquilo que já vem dando certo. A professora Priscila, ela trabalha com metodologia ativa e com tecnologia digital na educação. Então, ela é da área de geografia, ela tem mais de 15 anos de atuação, a formação dela é na Estadual do Rio de Janeiro, e ela, principalmente nesse período de pandemia, ela disponibilizou muito material gratuito no canal do YouTube dela, para esses professores que estavam enfrentando agora aquele contexto que era remoto, aquele contexto que muitas vezes na educação infantil ele era mais difícil, né, nos anos iniciais, porque a gente prender a atenção dos pequenos na frente da tela por muito tempo, né, e algo novo para nós também. Muitos de nós tivemos que repensar a nossa prática, reorganizar de que forma a gente ia fazer aquilo no virtual agora, e a professora Priscila disponibilizou muito material legal e gratuito, e de vez em quando ela ainda disponibiliza, claro, tem alguns materiais que ela cobra uma pequena taxinha para disponibilizar por completo, mas outros são totalmente gratuitos no canal dela e que a gente vai utilizar para a nossa proposta aqui também. Então, ela apresenta jogo com roleta para a gente fazer, jogo de adivinha a imagem, que é a proposta que nós vamos construir hoje.
Um jogo de complete a frase, jogo da memória, jogo de tabuleiros com perguntas que tem os bonequinhos se deslocando até chegar na chegada ali, no ponto final, com o perdão da redundância. Não sei se talvez vocês já devem ter visto outros tipos de jogos também no PowerPoint, né? O próprio Show do Milhão, o pessoal já adaptou para o PowerPoint também, com as vozes do Silvio, aquela resposta certa, a resposta errada, avança, tudo. Então, são muitas as possibilidades que nós podemos trabalhar com o PowerPoint. E o PowerPoint, por ele ser uma ferramenta digital que não demanda internet, o meu aluno, tendo acesso a essa apresentação, que é o nosso jogo uma vez, ele consegue trabalhar em casa muito bem, né? Ele pode rodar na escola, não demanda tanta tecnologia assim para o nosso aluno ter esse acesso. Então, isso é um fator também que nos motivou a fazer a proposta a partir de jogos educativos no PowerPoint. Então, eu quero compartilhar, vocês podem me interromper, perguntar quando quiserem, viu? Quero compartilhar aqui a minha pasta, que eu estou com alguns jogos, e mostrar para vocês o joguinho que eu montei e lançar o desafio para que a gente possa construir agora, nesses minutos que temos, alguma coisa juntos. Então, vou compartilhar a pasta. Então, vejam que tem aqui o jogo da roleta, eu baixei tal qual está no canal da professora Priscila, um joguinho de complete a frase, jogo da memória, jogo de tabuleiro, quiz, com toda a animação do Madagascar. Mas eu quero isso aqui mostrar para vocês, o jogo Adivinha Cientistas. Eu peguei, esse era um jogo que ela elaborou para a festa junina, para adivinhar ali algumas figuras de festa junina, né? Enfim, com relação àquilo que está presente no São João. Então, é um jogo que aparece a imagem toda escura e os alunos têm um tempo para descobrir. E com isso eu fiz a adaptação para qual é o cientista, pensando na química, dos 4 modelos atômicos que a gente mais discute no ensino médio. Então, me digam, por favor, se começou o jogo aí para vocês. Começou. Perfeito. Então, esse aqui é o jogo, qual é o cientista? Ele apresenta as 4 imagens na frente aqui. E aí a gente avança, o tempo começa a rolar e o estudante precisa descobrir qual é o cientista deste modelo aqui. A gente vê uma carguinha negativa, um modelo circular. Quando eu clico em cima da imagem, ele se mostra, o modelo de Thomson. Avanço para a próxima. Qual é o cientista que propôs esse modelo? Quando eu clico em cima da imagem, ele se mostra. Rutherford, e o tempo vai rolando. Próximo. Qual é o cientista? Quando o meu estudante descobre ou dá o palpite, clico na imagem e mostra se acertou ou não. O Dalton. Modelo da bola de bilhar. E este aqui, qual é o cientista? Já dos níveis de energia. Bohr. E a imagem fica colorida e se mostra. E aí finaliza o jogo, né? Parabéns. Então esse é um joguinho bem simples, ele é bem rápido da gente elaborar, e eu gostaria de propor que vocês fizessem agora aqui conosco uma ideia assim, umas 2, 3 adivinhações. Então primeiro eu vou mostrar como é que eu edito. Eu coloquei, agora há pouco, esse PowerPoint na sala de aula nossa. Então, se vocês forem ali em materiais, está Encontro 5 e tem um modelo de jogo ali já posto. Se vocês, por gentileza, puderem ir baixando já o PowerPoint, fica show. E deixa eu mostrar para vocês agora como é que a gente edita esse jogo, então. Vamos lá. Quando eu abro aqui, ele abre o PowerPoint na apresentação, tudo legal. Essas imagens aqui, eu inseri e aí distribuí onde eu achei melhor, né? E aí, este é o detalhe principal do nosso jogo, para a gente não errar. Esse tempo que vai correr aqui, ele já está pronto. Eu não preciso mexer nele.
O que eu vou mexer? Apenas na imagem, olha só. Se eu selecionar essa imagem e correr ela um pouquinho para a direita, eu tenho aquela imagem escura embaixo e essa imagem colorida que vem se mostrar quando a gente clica nela em cima. Qual é a dica? Qual é o pulo do gato, vamos dizer assim? Vamos trabalhar com imagens de livre acesso. Aquelas imagens que são mais fáceis, a gente pode reproduzir e não tem nenhum problema de autoria. Então, André, como é que eu faço isso? Eu vou lá no Google procurar as imagens? Posso? Pode sim. Mas tem um jeito mais fácil que a gente não desconfigura o nosso layout aqui. Então, olha só, eu vou clicar na imagem escurinha, vou clicar com o meu botão direito do mouse e vou aqui, ó, alterar imagem. Quando eu abro alterar imagem, eu vou direto aqui, de fontes online. Porque quando eu clico neste de fontes online, ele vai procurar aquelas que são livres e que eu posso utilizar. Então, vou procurar molécula PNG. Não é possível. Mas então, tirar o PNG, só procurar a molécula, não vou dar o formato dele para ver se vai. Ah, agora foi, uma hora ia dar, né? Então aqui, peguei essa molécula, viu? Coloquei ali, pesquisei, beleza. Selecionei a minha imagem. Agora o que eu faço? Vocês lembram que aquela imagem estava escura? Como é que eu faço para escurecer? Eu vou dar 2 cliques com o botão esquerdo nela e ela vai abrir esse menu aqui em cima de opção, ó. Cor, efeitos artísticos, transparências. Então eu vou vir aqui no primeiro, que é a cor, e vou selecionar ela aqui, ó, recolorir. Vou botar um preto e branco 75%. Então tá aqui. Coloquei na minha imagem, preto e branco 75%. Agora o que eu vou fazer? A minha imagem escura, que ela vai aparecer para o estudante enquanto o tempo está rodando, ela já está ali. Vocês vão ver que tem uma legenda aqui embaixo que veio com ela, eu só excluo, não tem problema nenhum. A minha imagem que vai mostrar para o estudante está ali. Agora eu vou colocar por cima dela a imagem colorida, aquela que vai aparecer quando o estudante dá o palpite e eu clico em cima. Então, mesma coisa, selecionei a imagem, botão direito, alterar imagem, fontes online. Vamos pesquisar. Molécula. Está aqui ela, mesma que eu selecionei. Vou inserir. Perfeito. Aí eu só arrasto ela bem para cima da outra molécula que eu tinha colocado. Vou excluir aqui a legendinha que estava. E aí aqui eu mudo o nome, obviamente, né? Se eu quero trabalhar química orgânica com os estudantes, boto umas moléculas, claro, menos complexas que essas aqui para o ensino médio, e digo lá, essa aqui tem a função orgânica X, função X. Pronto. Quando eu executo, tá aqui, ó, vai correr o tempo, a minha molécula preto e branco tá aqui, quando eu clico nela, ela aparece colorida e vem o nome da função, no caso, né, da química orgânica, se eu estiver perguntando para o estudante. E é isso, e essa página inicial aqui eu coloco as imagens como eu quiser, aquelas imagens que eu vou usar no jogo, quero botar elas aqui escurinhas, posso, não tem problema nenhum, certo? Então vejam que é muito simples. Se a imagem não nos sacaneia aqui, em 2, 3 minutinhos a gente monta um slide, bem fácil. Então quero propor agora para vocês, podemos fazer esse exercício, vocês baixam o PowerPoint que eu disponibilizei ali na nossa sala de aula do Google e tentem fazer a edição. Podemos fazer assim, um ou dois slides só um início assim para me mostrar. E aí eu proponho que a gente faça uma apresentação daquilo que vocês construíram. Rapidamente, uns 2, 3 minutinhos para cada um, só para mostrar aquilo que construiu. Pode ser assim?
E, ó, já apareceu alguma coisa da Giovana aqui. Volta um pouquinho, mas eu acho que deu certo. Volta lá, Giovana, vamos ver. Vamos ver, clica aí. Tá. Eu acho que é do Google Apresentação mesmo. Quer ver? Clica ali em apresentação de slide. Eu acho que está aparecendo um de cada vez. Primeiro aparece o tempo, depois a imagem, mas eu acho que é do Google Apresentação. A lógica, acho que conseguiste bem, ó. É que o Google deve dar uma desconfigurada, mas tá, apresentou a imagem ali, tinha a imagem escura e depois apareceu o cachorrinho colorido. Uhum. Ótimo. Mais alguém já terminou que queira apresentar aqui para a gente ver? Vamos ver aqui a outra imagem da Bianca. Ok, imagem escurinha com o tempo correndo. Clica e ela mostra a imagem. Ok. Certinho, Bianca, é isso aí. Não tem problema, professora Débora. Aí a gente depois organiza, a gente fica à disposição para continuar ali e ajudar. Mais alguém tem pronto aí? Ok, Leandro vai me mandar por e-mail. Não conseguiu também, professor Estela? Ok. Artemio por e-mail. Perfeito. Vamos ver aqui. Ainda não chegou. Ah, agora chegou, Leandro. Vamos baixar o do Leandro. Ah, no meu eu mudei as imagens, mas eu esqueci de ver se está funcionando, né? Não coloquei na apresentação para ver se funciona. Joia. Não, acho que vai funcionar. Vamos ver, Leandro, aqui. Qual é o mamífero? Aí tem a baleia ali, o tempo correndo, cliquei. Baleia, ok. Próximo. Tem um desenhozinho ali do morcego. Quando eu clico, ele mostra morcego. Perfeito. Do Leandro deu certinho também. Ok. Vamos ver do Artêmio aqui. Vamos baixar. Vamos botar a apresentação. Botou o tempo. Cliquei em cima da imagem. Ok. Show de bola. Correto também, perfeito, Artemio. Vamos ver o da Anne aqui. Clique em cima e a imagem se mostra. Ok. Ok também. É isso aí. Vamos ver. Ó, a Giovana nos dá uma dica aqui de como fazer. Aí depois vocês vejam. Vamos ver o do Yuri. Vamos ver aqui qual é a flor.
hibisco. Ela não ficou escurinha. Vamos ver se eu consigo baixar. Opa, vamos ver se eu consigo baixar em PowerPoint e ela mostra. No Google. Apresentação não. Vamos ver aqui. Estou baixando. Ela não ficou escurinha só, de resto tá perfeito, Yuri. Só ela não ficou as duas imagens ali. Eu tava colocando agora aqui para ti, escrevendo que no Chrome aqui ele é diferente. Eu tô fazendo no Chrome da escola, e aí ele é todo diferente, ele não tem todo essa parte do teu PowerPoint é diferente aqui. Não, mas tranquilo, ó, deu para ver que a imagem estava aqui embaixo. É só a questão da adaptação mesmo para a versão e para o modelo. É antigo, acho. Esse aí é antigo, né? Esse teu PowerPoint, o meu, esse do Chrome aqui é diferente. Não, perfeito, tá. Fechou aqui, apareceu, tá com todos os elementos ali que é para aparecer. Ok. Vamos ver se mais alguém mandou. Não, esse mesmo, eu só ajeitei lá a primeira flor, mas acho que não mudou nada. Então, vamos ver. Não vai mudar. Não vai? Não, esse aqui não vai. Tá, então tá. Beleza. Eu acho que sim, professora Débora. Eu acho que eu consigo salvar com PowerPoint. É o Google Apresentação, né? Deixa eu ver aqui para responder a professora Débora. Vamos ver se eu consigo salvar no modelo versão anterior. Acho que sim. Aqui, ó. .ppt. De repente pode perder alguns recursos, não? Sim, ele está dizendo aqui, mas vou salvar, vamos ver se o que a gente tem de perda. Salvei na versão PowerPoint 97/2003. Vou encaminhar para o mesmo e-mail que eu mandei para vocês. Responder. Esse aqui. Ok, não sei se vai perder alguns recursos, mas a ideia é essa. Então, a maioria já está um pouco mais familiarizado. Vejam que é um jogo que não é muito difícil da gente fazer, da gente adaptar, e funciona bem, tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio, claro, né, dependendo daquilo que eu quero trabalhar, os conteúdos, obviamente, uma forma talvez um pouco mais lúdica para o ensino fundamental, para os anos iniciais, mas lembrando que se eu tiver objetivos de ensino bem claros, eu consigo dizer que é um jogo educativo, e para o ensino médio também a gente consegue fazer essa adaptação bem legal, aí lá talvez o pessoal encontra já uma outra forma, né, o pessoal um pouco mais velho já enxerga diferente, não entende que não é só, sabe que é a imagem, que é um joguinho que a imagem vai aparecer, mas tem essa questão da cooperação, talvez um pouco da competitividade, tendo essa ideia de um objetivo específico ou alguns objetivos específicos
para aprendizagem. Da nossa primeira parte, isso. Vou passar para o professor Pablo agora, e se a gente tiver um tempinho no fim, a gente conversa e tira dúvidas, tanto eu quanto o professor Pablo estaremos à disposição. Não rolou. Tá, perfeito, professor. Qualquer coisa a gente vai conversando também no WhatsApp ali. Pablo, tudo contigo? Olá, boa noite. Estão me ouvindo? Estão me vendo? Tudo certo? Tudo certo. Tá. Então, como foi apresentado, sou o Pablo. Tá? Então, vou mostrar para vocês algumas ferramentas online que vocês podem utilizar para a construção de moléculas, tá? Tanto 2D quanto 3D, tá? Que daí a gente pode usar tanto em artigos, aulas, né? Infinidade de coisas. Tá? Às vezes a gente vai procurar uma figura na internet, né? Tem a questão dos direitos autorais também, que algumas, né, a gente não, em princípio não poderia reproduzir, ou outras que estão, digamos, free, mas a qualidade é ruim. Tá? Então, às vezes, falta recursos. Deixa eu botar a apresentação aqui dos slides, então. Tá? Então, como eu falei, eu vou apresentar alguns sites, principalmente, para a gente obter moléculas, tá? Como eu focado em ensino de química, né? Mas nada que outras áreas, física, biologia, né? Até mesmo matemática, não possa utilizar. Tá? Então, a ideia inicial aqui é eu apresentar para vocês, mostrar alguns sites, tá? Que eu preferi apresentar site do que programa, porque daí os sites todo mundo tem acesso, né? Tem na internet, o programa depende de instalar, às vezes trava no computador, então eu preferi apresentar só, digamos, servidores online, que fica mais fácil, certo? Então, sendo bem direto, assim, qual é o objetivo, tá? É a gente desenhar moléculas, tá? Inéditas ou não, mas de alta qualidade, tá? Obter nomenclatura de compostos, às vezes tem uma dúvida, a nomenclatura está certa, está errada, né? Vai fazer um gabarito, a gente pode utilizar esses sites para obter o nome dessas moléculas, tá? Destacar, né, por exemplo, moléculas com centros quirais ou assimétricos, deixar destacado para o aluno visualizar, né? Quando a gente transforma do 3D para o 2D, a gente acaba perdendo essa noção de dimensão. Mas, né, tem, digamos, regrinhas químicas para a gente destacar o que está para frente, o que está para trás do plano. Tá? A gente vai usar esses sites, né? Como falei, obter figuras de boa qualidade e também imagens variadas. Como vou mostrar, tem o ChemDraw, que ele tem imagens de animais, organelas, aminoácidos, DNA, que a gente pode explorar, certo? Então, basicamente, existem vários sites, assim, mas eu indicaria esses aqui para vocês, tá? Óbvio que não vou apresentar todos, só os principais. Então, por exemplo, o ChemDraw Online, que é uma ferramenta que os químicos utilizam muito para desenhar moléculas orgânicas, e tem a versão online, que ela é um pouco mais limitada, mas muito útil, tá? O ChemWriter também é muito bom, tá? É um pouco coloridinho, tá? Mas ele basicamente é um ChemDraw um pouco mais simples. O MolView, ele é bem legal para visualizar moléculas em 3 dimensões, que eu vou mostrar para vocês. Então, essa questão tridimensional é bem legal. Esse aqui não vou chegar a apresentar para vocês, mas eu coloquei aqui, tá? Que é o Chemical Aid, que ele ajuda, tem várias ferramentas, calcular o NOx, calcular a questão de estequiometria, tá? Então, se vocês entrar aqui no site, vão ver várias opções, tá? Principalmente nessa questão de cálculos. Essa plataforma aqui, que é, na verdade, um banco de dados, né, o Protein Data Bank, é um pouquinho mais avançado, tá? Que ele é um depósito de estruturas tridimensionais de proteínas, né, com seus respectivos ligandes ou inibidores, tá? Mas daí eu vou ensinar para vocês visualizar e até tirar algumas informações importantes ali, fazer alguma apresentação, uma questão para algum aluno, tá? Como eu falei, de forma inédita, né? Justamente como hoje eles têm muitos acessos na internet, eles ficam copiando coisas na internet. Assim pode criar digamos, uma questão inédita que eles vão ter, digamos, vai forçar eles a buscar a resposta de outra maneira, não copiar diretamente da internet, tá? E por último aqui tem o FET, que tem muita coisa de química, física, biologia, né? E eu vou apresentar algumas opções de química para vocês, certo? Então, iniciando o ChemDraw. Se colocar esse site, se eu simplesmente copiar, colocar o nome na internet, ele vai o primeiro link que aparece, tá? Depois eu faço com vocês junto. Primeiro eu vou apresentar. Então vai aparecer mais ou menos esse layout aqui, onde aqui em cima
tem uma série de comandos, né, onde eu vou construir ligações, construir anéis, colocar setas, posso dar zoom, tirar zoom, né, ampliar ou não a minha figura, tá? Se eu errar, eu posso apagar aqui, tá? Então, uma infinidade de moléculas. Por exemplo, aqui eu desenhei o paracetamol, tá? Já tem a molécula pronta, depois eu mostro como é que é o passo a passo, tá? Então, eu vou adicionando ligações com essa ferramenta aqui, tá? Ligação simples. O anel benzeno, eu posso adicionar diretamente selecionando o benzeno, e assim vou construindo minha molécula. Quando eu tenho que trocar de átomo, né, eu posso selecionar aqui essa caixinha de texto e trocar o átomo, né, de carbono para nitrogênio, oxigênio e assim por diante. Tá? Se eu selecionar a minha molécula e clicar nessa opção aqui, ó, Name, ele já vai dar o nome e o PAC da molécula. Mas percebam que está em inglês, óbvio, né? Porque ele é um servidor, né, estrangeiro. Então, ele utiliza então, uma linguagem, né, digamos, do inglês, que é, digamos, a científica aceitável. Tá? Mas nada me impede de eu pegar, usar essa ferramenta aqui, ó, a caixa de texto, e escrever o nome dele, certo? Então, eu consigo construir moléculas, inéditas ou não, mas o importante é que elas são, digamos, não tem direitos autorais, foi eu que construí, certo? Daí a única coisa que eu tenho que fazer é tirar um print screen da tela, tá? Porque a única limitação desses programas que eu vou apresentar para vocês é a questão de baixar a figura, tá? Então, geralmente o que eu faço é fazer um print, né? Tiro uma foto da tela e depois uso o Paint para recortar ela bonitinho e colar no slide ou salvar como figura normal. Tá? Então, usando esse mesmo programa, eu posso escrever reações, né? Por exemplo, essa reação aqui de esterificação, eu desenho aqui o ácido acético, posso colocar um sinal de mais usando essa ferramenta aqui, posso construir etanol, adiciono a seta, indicando a formação do produto, né, que tem um éster, mais a água. Tá? Então, é uma infinidade de possibilidades que eu posso utilizar com essa ferramenta. Né? Então, eu posso construir, às vezes, uma reação, que é uma questão aqui, tá? E associar essa figura, utilizar essa figura nos jogos ali que o André apresentou. Né? Então, eu quero fazer tal questão. Não tem as figuras que eu quero disponíveis no online. Eu posso usar aqui essas ferramentas, criar as figuras e depois fazer o joguinho. Tá? Ou simplesmente fazer uma apresentação ou colocar na prova, né, no exercício. Tanto faz. Tá? Vai de acordo com, né, a ideia de cada um. Então, eu posso construir moléculas orgânicas e inorgânicas também. Né? Por exemplo, aqui, é uma reação de neutralização. Nesse caso, eu posso construir apenas utilizando a ferramenta que é a caixa de texto. Né? Coloco o ácido, coloco o sinal de mais, a base, usando a seta aqui, adiciono ela, e assim vou escrevendo minha reação. Tá? Um detalhezinho aqui, ó. Quando eu tenho números subscritos, né, por exemplo, na água, H2O, eu vou usar esse botão aqui, ó, que ele vai me colocar o número 2 subscrito. Tá? Como se fosse um Word, tá? Porque a regra me diz que está subscrito. Questão de nomenclatura. Então, eu fiz questão de destacar aqui, por exemplo, uma questão do Enem 2015, né, que foi apresentar essa molécula aqui com esse nome. Mas, na verdade, esse nome não é o IUPAC correto. Né? Se for ver aqui, ó, eu desenhei a mesma molécula aqui, pedi para dar o nome, né? Óbvio que deu em inglês, mas é fácil de traduzir, né? O nome correto seria propilbenzeno, né? Que é diferente do 1-fenilpropeno por colocar na questão, né? Óbvio que isso aqui é bem mais fácil, né, de ser, digamos, falado do que seguir, tá? Mas só para a gente comparar e às vezes achar alguma coisa, digamos, errada, né, na internet ou em outro lugar. Tá? Então eu posso usar essa ferramenta que fiquei com dúvida na hora de construir, né, o gabarito. Posso desenhar aqui, clicar aqui em Name, né, seleciono a minha molécula, clico em Name, ele já vai me dar um nomezinho. Daí eu só pego e traduzo, certo? A questão de centros assimétricos, né? Então, eu tenho opções aqui, nessas ferramentas aqui, para destacar o centro assimétrico. Por exemplo, que é o CH4. Geralmente a gente desenha assim, né? Como se fosse plano, um quadro. Né? Mas, na realidade, né, ele é um carbono sp3 que tem hibridização, né,
sp3 e geometria tetraédrica. Né? Então, o que eu tenho? Eu tenho 2 hidrogênios no plano. Aquele hidrogênio que está para frente da tela, ele é destacado como se fosse uma setinha. Tá? Ele é preenchido, tá? Usando esse botão aqui. E aquilo que está para trás do plano, eu vou usar essa outra setinha aqui taxada. Tá? Então, assim eu consigo indicar, tá, mais ou menos a geometria correta da minha molécula. Tá? E quando tem os centros quirais e isômeros também, mesma lógica. Né? Sempre, como é um tetraedro, sempre eu vou ter 2 vértices aqui no plano, um para frente e outro para trás. Tá? Então, eu posso criar aqui vários tipos de figuras. Tá? Posso usar certos atalhos no teclado, né? Os clássicos Ctrl+C, Ctrl+V. Né? Desenhei essa molécula, vou desenhar outra. Preciso redesenhar toda? Não. Seleciono, faço Ctrl+C, Ctrl+V e vou editando como eu quero. Tá? Ctrl+Z também funciona para desfazer. E essa última aqui, ó, Ctrl+Shift+K, tá? Ela otimiza a estrutura. Tá? O que quer dizer isso? Depois a gente faz um exemplo. Desenhei, por exemplo, aqui o captopril. Óbvio que é uma molécula um pouquinho mais complexa, né? Então, quando eu vou desenhar, ela pode ficar um pouquinho torta. Tá? Mas se eu selecionar toda ela e fazer esse comando aqui, ó, Ctrl+Shift+K, o programa, né, o servidor, ele vai ajustar comprimento e ângulo de ligação e deixar ela, digamos, bonitinha assim. Tá? Então, é um comando muito útil. Ctrl+Shift+K. Tá? Esse exemplo aqui, por exemplo, o captopril. Também, usando aqui, né, essas opções para destacar o centro quiral dessas moléculas. Tá? Além disso, por exemplo, aqui eu tenho a glicose. Tá? A glicose já é um pouco mais complexa, né? Ainda mais se eu for desenhar ela na estrutura correta dela, que tem a conformação cadeira. Tá? Então, um pouco mais complicado desenhar a mão livre. Então, o programa, ele traz, digamos, opções já prontas de moléculas. Tá? Então, se eu vim aqui, ó, como se fosse nesse carimbo, clicar nele, vai aparecer esse monte aqui de opções. Está pequenininho, né? Depois eu apresento para vocês um pouquinho maior. Então, aqui eu tenho várias opções de, digamos, moléculas e objetos já prontos. Então eu venho aqui em exoses, né? Vai aparecer todas as exoses. Eu cliquei aqui na glicose, automaticamente ele já vai me mostrar a estrutura dela pronta. Tá? Então, se eu não sei a estrutura ou não achei de boa qualidade na internet, eu venho aqui, desenho ela, faço uma captura de tela e posso colocar onde eu quiser, na apresentação, no exercício, na prova, certo? Num artigo, tá? São várias opções. Além de moléculas, então essa opção aqui, ó, que eu chamo de carimbo, ela traz várias outras, né? Por exemplo, aqui, ó, cliquei aqui no carimbo, ele vai abrir essas opções, essa janelinha. Se eu clicar em animais, então vai aparecer essas opções aqui de animais, né? Por exemplo, o gato que eu coloquei aqui, ó, eu peguei ele daqui, tá? Então eu posso ajustar o tamanho, tá? Posso girar, posso inverter ele, tá? Posso fazer um esqueminha no próprio site, tá? Se eu vim aqui, né, óbvio que eu troquei, tá? Se eu vim em anatomia, né, eu posso colocar uma célula, posso colocar o DNA, né, indicando esse fluxo. Tem um animal, tem uma célula, tem um DNA e eu tenho, então, um nucleosídeo, certo? Então, de novo, essa molécula aqui é um pouquinho complexa, né? Tem uma base nitrogenada, tem aqui a minha pentose, mas são opções que o programa ele já traz aqui em DNA templates, certo? Então, eu consigo construir uma variedade de moléculas e objetos utilizando esse site. O ChemWriter, ele serve para desenhar também. É um pouquinho mais limitado, não tem tantas opções, mas ele tem a opção de fornecer as figuras, né, coloridas, né, principalmente os heteroátomos. Então, ele aparece destacado assim. Tá? Então, se não gostou muito desses modelinhos aqui preto e branco, né, que é uma limitação da versão online, pode usar o ChemWriter aqui, que ele fornece, então, pelo menos com os átomos coloridos, e já dá um certo destaque. E a mesma lógica. Temos os comandos aqui de ligações, anéis, e aqui embaixo eu vou trocando os elementos. Tá? Eu gosto de desenhar primeiro tudo com carbono, depois eu vou adicionando ou trocando os elementos ao final. Tá? Se está indo muito rápido, vocês avisam, tá? Mas depois eu vou abrir os sites e daí eu explico um pouquinho mais devagar, que é só para a gente entender os comandos. Tá?
Então, outra opção é o Malview, tá? É outro site, tem esse link aqui. Até eu esqueci de passar para vocês, depois eu passo ali, tá? Então, ele é muito utilizado para visualizar moléculas em 3 dimensões, tá? Então, Kendra obter moléculas em 2 dimensões, o Malview a gente visualiza, tá? Então, aqui eu tenho os mesmos comandos, né? Ligações, anéis, certo? Aqui tem os elementos que eu posso construir, então, minha molécula em 2D, no caso aqui é a cafeína, e ao clicar nesse botão aqui, ó, 2D para 3D, ele já fornece a estrutura dela em 3 dimensões. Então, aqui eu posso girar, posso mexer e posso analisar, né, o que está para frente, o que está para trás, o que é plano, certo? Então, são várias opções. E também, nessa caixinha aqui, ó, que tem uma lupa, eu posso escrever o nome da molécula, só que ele tem que ser em inglês, e se tiver no banco de dados do programa, ele automaticamente vai puxar a estrutura. Tá? Então, eu posso fazer, né, desenhar ou obter moléculas prontas através desse programa aqui, tá? Que é muito útil. Voltando ao exemplo da glicose, né? Aqui eu peguei e escrevi o nome dela em inglês, automaticamente ele já puxou, né? Então, a glicose tem essa estrutura aqui, é outra forma de representar, né? Um anel de 6, uma hexose, né? Com centros quirais, né? Isso aqui para trás, isso aqui para frente, para trás e para frente. E aqui ele já dá um modelo tridimensional da glicose, tá? Então, aqui tem esse oxigênio, ó, a gente tem esse grupo aqui, ó, CH2OH, que está para cima do plano, que nem está destacado aqui, ó. Por que está acima do plano? Porque o hidrogênio aqui, ó, ele está para baixo, tá? Aqui, ó, esse carbono aqui, ó, ele indica que está para trás do plano. O que significa dizer isso? Ó, percebe que o hidrogênio nesse carbono está para cima, então o OH está para baixo, tá? Então, às vezes, né, para o aluno pode ser um pouco difícil imaginar como é que é essas ligações aqui, porque uma está para frente e para trás. Mas se ele associar essa molécula aqui com a versão 3D, fica um pouquinho mais fácil, né? Aqui, ó, tá taxado, preenchido, quer dizer, o preenchido é para frente, né? E é o que está aqui, ó. Se eu coloco esse carbono aqui, ó, ele está para cima em relação a esse hidrogênio, né? O hidrogênio aqui nem aparece. Ó, esse aqui está para trás, e realmente está para trás, ó, porque o hidrogênio está para cima, certo? Então, é uma ferramenta muito legal, muito útil para a gente utilizar em aula. Outra opção muito legal dele, né, é criar esses mapas de densidade eletrônica, né, que explica a polaridade das moléculas, né? Por exemplo, aqui, água, aparece a versão 2D, e depois eu vou mostrar para vocês um comando para ele calcular esse mapa. Tá? Isso aqui não é bem verídico, tá? Mas ele é muito útil para a questão de visualização. Né? Então, a gente percebe o quê? Por que a água é polar? Né? Porque ela tem essa geometria angular aqui, e devido à eletronegatividade do oxigênio, os elétrons ficam concentrados nessa região. Então, tem uma região aqui carregada parcialmente negativa, né? Como mostra aqui a minha legenda. Consequentemente, os hidrogênios ficam parcialmente positivos. Então, a gente diz que a água é polar e é facilmente fácil de ver, né, através dessa figura aqui. Né? Tem uma região parcialmente positiva e outra parcialmente negativa, né? Além de lhe dar já a geometria bem certinha da minha molécula. Outro exemplo aqui da própria cafeína, tá? Um exemplo mais complexo, né, que tem várias regiões. Então, eu venho aqui, ó, deixa eu voltar, eu tenho essa opção aqui, ó, JMOL, clico aqui, vai abrir essa janela, tá? Então, eu venho aqui, ó, em Map Surface, clico nessa primeira opção, vou esperar aqui alguns segundos até ele calcular, e aí ele vai fornecer essa estrutura aqui, tá? Com regiões, né, negativas, positivas ou neutras, dependendo da minha molécula, né? Aqui, ó, onde tem o oxigênio, está carregado negativo, o nitrogênio também, né, porque são elementos eletronegativos, tá? Onde eu tenho o carbono e hidrogênio, ó, já fica aqui na região do neutro, né, indicando que eu tenho uma parte apolar na minha molécula, certo? Por exemplo, aqui outro, o octanol, né, que é um álcool, né, com 8 carbonos, né? Como é que é a estrutura dele? Como é que é a polaridade? Se a gente for perceber, ó, ele é polar só nessa região aqui da hidroxila, né? O restante da cauda, ele é apolar, né? Então, ele tem essas duas características.
uma cabeça polar e uma cauda apolar, né, como a gente estuda em biologia lá nos fosfolipídios, né, composição da célula. Então tem uma cauda apolar, né, e uma cabeça polar. Tá? Mas aqui o exemplo foi do etanol. Então fica bem fácil, né, bem didático de visualizar essa polaridade das moléculas, né, utilizando esse mapa de densidade eletrônica, né, onde eu tenho regiões negativas e positivas, que são polares, mas nessa região entre o verde e o amarelo, né, eu tenho uma região com uma densidade eletrônica homogênea, né, que a gente diz que é apolar, né, porque não tem polos, é neutro, né, não tem uma polaridade, certo? Usando então o PET, como disse, né, nesse site aqui, que ele tem várias opções, física, química, matemática, né, ciências, terra, biologia, então vocês podem usar eles, podem explorar à vontade, tem várias opções, eu vou apresentar algumas opções bem básicas aqui da química, tá? Mas tem muitas opções. Então, se eu entrar no site, clicar aqui em química, certo? Vai aparecer 30 resultados, tá? Vai aparecer uma tela tipo essa, e eu posso clicar em qualquer uma, né? Então, eu posso fazer simulações, né? Transformações de energia, lei de Coulomb, estados da matéria, né? Interações atômicas, né? Geometria molecular, e aqui eu vou dar um exemplo de polaridade da molécula. Já que a gente está falando de polaridade, vamos usar uma outra ferramenta, tá? Nesse mesmo sentido. Então, é só clicar em cima aqui, certo? Ele vai abrir uma janelinha do OK, e venho e seleciono a molécula que eu quero. Por exemplo, a água, tá? Então, selecionei a água, vai aparecer a estrutura da molécula aqui, e eu tenho nessas outras janelas aqui opções para marcar. Então, eu posso marcar aqui, ó, o dipolo da ligação, o dipolo da molécula. Então, ele mostra aqui, ó, os momentos de polos, né? Que eu tenho aqui um polo saindo, ó, região positiva, ainda para o negativo para cá, essa aqui também, daqui para cá, mas o dipolo da molécula é o somatório desses vetores, que é para cá, né? Que é justamente a polaridade da molécula, onde eu vou ter aqui uma região, de novo, carregado negativamente e aqui positivamente, certo? Aqui a mesma molécula d'água, se eu clicar aqui em Surface Electrostatic Potential, eu vou ter essa figura aqui do lado, tá? Ó, selecionei, certo? Aí eu posso selecionar cargas parciais, para dizer que aqui, ó, a carga parcial é negativa, aqui é positivo, né? O que está de acordo com o mapa de densidade, tá? Se eu selecionar aqui eletronegatividade, aparece como se fosse uma mini tabela periódica, indicando a eletronegatividade dos meus elementos, ó, oxigênio é 3,5, hidrogênio é 2,1, né? Então é lógico que esses elétrons vão ser atraídos para o oxigênio, e essa região aqui vai ficar negativa e aqui, consequentemente, positiva, né? Indicando, então, que eu tenho uma molécula polar, certo? Se eu clicar na opção de geometria, né, eu volto aqui, ó, e clico em geometria, eu posso estudar várias moléculas, né? Estou usando o exemplo da água, só como um exemplo, para ter uma noção do espaço. Isso aqui é uma foto que eu tirei de lá, foi um print screen, tá? Que eu falo da tela, uma captura de tela, onde tinha molécula d'água, só que isso aqui no site eu posso mexer, tá, pessoal? Não tinha ficado claro ainda, só deixa eu reforçar. Isso aqui eu posso movimentar. Aqui também eu posso movimentar, não é uma foto. No site eu consigo movimentar, que é essa a ideia, eu manipular ela em 3 dimensões, tá? Então aqui eu consigo visualizar ângulo de ligação, né, os pares de elétrons sobrando, né, posso explorar lá a regra do octeto, né, para o oxigênio tem 6 elétrons, dois pares de elétrons ficam livres, mas os outros 2 estão na forma de ligações, tá? Eu posso contribuir dessa maneira utilizando esses sites, tá? Aqui ele mostra também a geometria considerando o elétron, né, que é tetraédrica, e aqui a geometria molecular, né, que seria angular, que é a da água. E por último, queria mostrar isso aqui que é um pouquinho mais avançado, tá, que é esse banco de dados de proteína, que ele é todo em inglês, mas é muito útil caso algum dia vocês precisam fazer alguma figura da interação de uma proteína com um fármaco, tá? Então ele é bem legal de utilizar. Então tu entra aqui no PDB, tu pode colocar um código ou o nome da proteína, só que está em inglês. Daí vai aparecer várias opções, aí tu seleciona a melhor que tu quer. Ou
Se tu tiver um código, tu pode já colocar. Por exemplo, aqui, ó, essa proteína aqui, o código dela, né, como se fosse o RG, é 1UZF. Se eu digitar aqui e dar OK, ele já vai aparecer direto aqui, tá? Que essa aqui é uma enzima, né, que tenha o captopril já dentro dela, né? O captopril é o fármaco, né, que está aqui na ECA, né, que é a enzima conversora de angiotensina, certo? Se eu vim aqui, ó, em 3D View, eu vou conseguir obter essa estrutura aqui, ó, tá? Eu tenho que ajustar o modo de visualização para esse modo aqui, o NGL, WebGL, aí fica essa figura bonitinha aqui, ó, tá? Daí quem é da biologia, bioquímica, pode explorar a estrutura de proteína, né? Alfa-hélice, folha beta, se bem que folha beta aqui quase não tem, né? Basicamente é só alfa-hélice, tá? Mas eu consigo visualizar aqui, ó, o captopril aqui dentro. Eu posso dar um zoom nisso aqui, eu posso movimentar, eu posso girar, posso explorar, mas se eu clicar aqui, ó, em Ligand View, eu vou ter as interações do captopril com os resíduos da aminoácido da proteína, tá? Eu posso selecionar aqui, óbvio, que se a minha molécula tem mais de um ligante, eu tenho que selecionar aqui o ligante certo, que nesse caso é o captopril, ele vai ter um códigozinho, vocês podem ir acessando, só trocando aqui, até achar o certo, tá? Posso fazer um ajustes aqui de qualidade de figura e de interações. Aqui, por exemplo, eu deixei só as interações do tipo ligação de hidrogênio e interações com metais, tá? Porque aqui a enzima, ela tem um metal, que é um zinco, aqui, ó, que ele está coordenado ao aspartato e histidina, tá? E aqui a gente tem o captopril, que ele destaca um pouquinho mais escuro. E o resto é tudo aminoácido do sítio ativo da enzima, tá? Então a gente percebe que as interações que estabilizam esse ligante dentro da proteína, né? São ligações de hidrogênio aqui, certo? Aqui tem uma ligação do enxofre com o metal, tá? Óbvio que isso aqui essa parte é um pouquinho mais complexa, tem muitas informações ao mesmo tempo. Por exemplo, aqui eu sei que é enxofre porque ele é amarelo, carbono é sempre cinza, nitrogênio é sempre azul, oxigênio é sempre vermelho. As cores são mais ou menos padronizadas, tá? Então eu posso explorar essas interações que acontecem entre moléculas, né? Ligação de hidrogênio, interação com metais. Se eu clicar aqui em hidrofóbico, vai aparecer as interações hidrofóbicas também. Então, quem está trabalhando, né, com essa parte de interações intermoleculares, eu posso simplesmente fazer uma figura nesse estilo, né, e pedir para o aluno identificar, tá? Qual que é a desvantagem disso? Como é um dado cristalográfico, né, ele não aparece os hidrogênios, né, só os átomos pesados. Mas isso não nos impede de indicar, né, que aqui eu tenho uma ligação de hidrogênio, tá, que estabiliza essa molécula no sítio ativo, tá? Certo? Então, o que eu teria para mostrar para vocês é isso, né? Eu sei que foi rápido, mas eu queria mais ou menos mostrar alguns comandos bem essenciais desses sites, desses servidores, tá? E agora, né, eu vou convidar vocês para a gente mexer junto nesses, tá? Para vocês pegar um pouquinho de prática, né? Porque é praticando, né, que a gente vai aprendendo, a gente vai evoluindo, certo? Deixa eu passar aqui para vocês os links. Isso aqui é só colocar no Google o nome que ele já dá, mas daí se alguém tiver alguma dificuldade é só ir acessando, tá? Vamos começar pelo ChemDraw, tá? Vocês podem tentar minimizar a tela, deixar meio a meio, tá? E a gente consegue explorar junto. Tá? Não sei se me entenderam. Abre uma janela nova, faz que nem eu vou fazer aqui. Eu vou abrir uma janela anônima, aí eu consigo trabalhar com duas janelas ao mesmo tempo. Aí eu divido a tela do computador em duas. Aí vocês conseguem me ver e ir trabalhando junto, tá? Que daí vocês podem ir tirando dúvidas. Só deixa eu abrir aqui. Compartilhar, né? Deixa eu trocar de tela. Se alguém tiver uma dúvida, é só falar, tá, pessoal? Tá, eu vou aqui, ó, como se estivesse pesquisando no Google, ó, coloquei Malview, é o primeiro link que aparece, tá? Cliquei, já entrei no site.
Só clicar aqui para fechar, ele já me dá um exemplo aqui de molécula, né, que nesse caso é a cafeína. Tá? Então aqui do lado já aparece ela em 3 dimensões. Eu posso girar, clicando com o esquerdo, eu posso girar, eu analiso ela, ó, ela é praticamente plana, né, com exceções desses carbonos aqui, certo? Então eu posso ir mexendo nela. Posso mostrar para o aluno que ela é plana, carbono sp2, certo? Posso deletar aqui, ó, e começar a desenhar uma do zero. Ó, óbvio que aqui ela não vai ficar tão bonita, tá? Eu desenhei aqui um carbono, 2, 3, posso colocar um oxigênio aqui, tá? Posso colocar mais um carbono, tá? Posso colocar um nitrogênio, tá? Posso trocar aqui e botar mais um carbono. Ah, não quero mais nitrogênio. Venho aqui, ó, seleciono carbono, botei carbono. Quero fazer uma dupla ligação. Venho aqui em dupla, seleciono o átomo que eu quero e coloco uma dupla. Tá? Quero colocar um oxigênio. Clico no oxigênio, coloco aqui. Tá? Então, construí minha molécula. Tá? Ela fica meio tortinha assim, meio feinha, mas é assim mesmo. Tá? Se eu clicar aqui em 2D para 3D, ó, ele está atualizando os dados e ele já construiu a minha molécula. Tá? O meu éster aqui, ó. Tal qual aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3 carbonos, oxigênio. Tá aqui, ó. 1, 2, 3 carbonos, oxigênio. Você consegue enxergar o meu mouse? A setinha do mouse? Sim. Tá, beleza. É que daí eu vou apontando e não sei se vocês estão enxergando ou não. Ó, se eu usar, né, o scroll aqui do mouse, acho que esse é o nome, eu posso dar zoom e tirar zoom. Tá? Então eu posso manipular, certo? Ó, carbono com 4 ligações simples é geometria tetraédrica, carbono da dupla ligação é planar, certo? Então eu posso explorar essas moléculas com os alunos. Tá? Ah, não gostei desse fundo. Eu venho aqui em Model, ó, Background, posso botar cinza ou eu boto branco. Né? Se eu quero fazer alguma figura, geralmente o branco é o ideal. Né? Então eu posso dar zoom e tenho aqui minha molécula, tá? Meu éster, certo? Ah, eu quero fazer aquele desenho aqui da polaridade. JMOL, Map Surface. Ele vai calcular, vai dizer que, né, alguns dados não são muito corretos, mas ok, é por questão de didática só. Então ele já calculou, tá? Então aqui, ó, vou tirar um pouco do zoom e ele já mostrou a minha molécula, tá? A polaridade da minha molécula. Ó, então eu tenho a região aqui com oxigênio negativa, né? Ele atrai os elétrons, deixa parcialmente positivo aqui. Aqui está um pouquinho negativo também por causa desse oxigênio, mas nessa extremidade onde eu só tenho carbono, né, ele já começa a ficar polar, né, que é a região aqui verde, amarelada, certo? Então eu posso fazer essa molécula, né, tirar um print dela, certo? E colar no PowerPoint, para fazer um joguinho, ou fazer um slide para uma aula, tá? Posso fazer uma comparação, tá? Vou aumentar o número de carbonos aqui, ó. 1, 2, 3. Aumentei 3 carbonos. Editei minha molécula inicial. Se eu clicar aqui 2D para 3D, ele vai atualizar. Ó, atualizou. Adicionou mais carbonos. Viram? Ó, ficou, essa cauda aqui ficou maior. Certo? Se eu vim aqui calcular o mapa de densidade de novo, ó, ficou mais apolar ainda. Ó. Percebo que aqui, essa região aqui ficou mais verde ainda. Né? Então é aquilo, eu estou aumentando minha cadeia carbônica, né? A molécula fica cada vez mais apolar. Né? Então eu posso ir crescendo essa minha molécula aqui, ó, colocando mais carbonos, que desapareceu. Posso criar ramificações, para criar uma ramificação aqui tem que ser aqui, ó. Tá? Eu posso criar ramificações, certo? Vou criar mais uma aqui, ó. Ou até, ó, errei, não quero que esse aqui. Então eu venho aqui na borracha e apago. Quero botar uma dupla ligação aqui, ó. Só coloquei uma dupla. Vou em 2D para 3D, ele vai atualizar. Ó, ele construiu a minha molécula. Ó, apareceu a dupla ligação, apareceu essa ramificação aqui que eu desenhei, tá? Tá aqui, né, o meu éster, certo?
Se eu clicar aqui, de novo, para fazer a densidade eletrônica, ó, ele já fez. Tá? Então, mostrando de novo essa região aqui, a polar, né? Essa região aqui, polar. Certo? Então, é bem legal, bem útil para fazer essa comparação aí. Tá? Deixa eu deletar aqui. A ferramenta de busca aqui, ó. Tá? Eu posso... A desvantagem tem que ser em inglês. Tá? Mas se eu escrever aqui água em inglês, der Enter, automaticamente ele já vai buscar. Tá? Já apareceu a molécula d'água. Tá aqui, eu posso girar, mostrar que ela é angular. Né? Posso manipular ela. Né? Se eu vim aqui mostrar o mapa de densidade de novo, ó, foi assim que eu obtive aquela figura da apresentação. Tá? Ajustei ela aqui. Dei um zoom. Fiz um print screen da tela e colei lá nos slides. Simples assim, eu já tenho, né, uma figura bem boa, né, com alta qualidade e inédita para usar. Tá? Ah, não quero água, quero usar, sei lá, alguém me chuta aí uma molécula, vamos ver se tem aqui, vamos fazer junto. Tem que ser em inglês. Como? Glicose. Glicose, né? Em inglês é glucose. Ó, já apareceu de cadeia. Opa, cliquei aqui sem querer. Tá? Então apareceu aqui ela, ó, na forma aberta, cadeia aberta, que pode ter cadeia aberta ou fechada. Né? Então aqui apareceu ela aberta. Né? Ela é uma aldose, né? Um aldeído aqui, ó, mas tem 6 carbonos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Quantos oxigênios? C6, H12O6. 1, 2, 3, 4, 5. E o outro está aqui escondido, ó, 6. Né? Então está certinho a glicose na cadeia aberta. Né? Como está aqui representado. Vamos achar ela fechada. Vamos ver aqui. Ó, se eu não terminar de escrever, vai aparecer um monte de opções. Tá? Vamos ver aqui. Ó. Não, apareceu aberto de novo. Tá? Vamos mudar aqui, vamos ver. Frutose, o que aparece? Só para ver se aparece cadeia fechada. Nem buscou. Acho que é fructose. Ó, a frutose já buscou com cadeia fechada. Né? E aqui está a estrutura dela. Ó, todos os centros quirais sendo apresentados aqui, ó. Hidrogênio para baixo, oxigênio para cima. Tá? Então são várias opções. Vamos voltar na glucose. Ó, ele puxou a aberta de novo. Quando eu montei os slides, ele puxou a fechada. Tá? E aqui ele não faz a distinção. Tá? Mas aqui eu posso buscar, né, baseado no banco de dados da molécula. Ó, por exemplo, aqui tem o glucagon. Ó, o glucagon ele é um polipeptídeo, né? Um hormônio. Então aqui aparece a estrutura dele só em alfa-hélice. Tá? Eu posso vir aqui em proteína e mudar o estilo. Tá? Posso botar carbono alfa, aparecer só os carbonos. Tá? Posso botar aqui é proteína, em cilindro, a forma de cilindro, né, como aparece em alguns livros. Tá? O e-book mais é o melhor. Tá? Em model, posso botar em stick. Não, aqui não vai aparecer porque é proteína. Tá? Ó, eu posso apresentar os resíduos. Agora ele mudou a cor de acordo com cada resíduo que é. Tá? Por polaridade. Né? Então, tenho resíduos aqui carregados negativamente, ou positivo, que está em vermelho. Em branco seriam os apolares. Tá? A proteína também pode ser utilizado desde que tenha no banco de dados. Tá? Vamos ver um outro exemplo aqui. Um aminoácido, que ele tem um carbono quiral. Ó, aqui está. Por que fechou a janelinha da... Ó, aí tá 3D. Aqui, ó, 2D. Ah, tá. Isso. Tá? É só a janela aqui que eu ajustei aqui, ó, 2D para 3D. Tá? Então, essa aqui é a cisteína. Tá? Então, tem aqui, ó, carbono alfa, grupo amino,
grupo carboxila, e a cadeia lateral, né, que é a CH2-tiol. Tá? E aqui eu tenho a cisteína. Né? Então, aqui ó, eu posso apresentar na forma de stick, ou ball stick, ó, já mudou. Então, eu posso mudar o modo como a minha molécula vai ser apresentada. Aqui, ó, tá? Na forma de linhas também, mas daí já não fica tão bom, né? Geralmente eu gosto aqui do ball stick, né, que é o bola e bastão. Então, aqui é bem fácil de mostrar para o aluno, ó, se eu orientar mais ou menos a molécula assim, ó. Por que são L-aminoácidos? Né? Vou dar um zoom, posso tirar uma foto daqui, ou posso deixar num ângulo assim, ó, onde fica mais fácil se eu usar como figura, né, ou não, posso mostrar isso aqui em sala de aula, onde eu tenho um carbono com um hidrogênio para trás, né, nitrogênio para frente, grupo carboxila também para frente, e no plano aqui eu tenho a cadeia lateral. Né? Então, um exemplo de aminoácido, que é a cisteína. Ah, como é que seria a leucina? Ó, é outro aminoácido, mudou a cadeia lateral. Antes eu tinha enxofre, agora só tenho carbono. Né? É L-aminoácido? É, ó, ele segue o mesmo padrão. Carbono aqui, ó, hidrogênio para trás, grupo amino para frente, carboxila para frente também. E toda essa cadeia lateral aqui, ó, no plano. Tá? É um resíduo, né? Isso aqui é um aminoácido polar, apolar e hidrofóbico. Ah, estou na dúvida? Vem aqui em JMOL, faço o mapa da densidade eletrônica. Né? Óbvio que, para ele tirar o zoom um pouco, nessa região onde eu tenho os grupos aminos e carboxila, ele vai dizer que é polar. Né? Mas a propriedade do aminoácido é dada pela cadeia lateral. Né? Essa região aqui. Então, percebam que essa região aqui, que é a cadeia lateral, ela é verdinha, amarelada, né? Ou seja, neutra, apolar, sem cargas. Então, a leucina, né, clássico exemplo de aminoácido do tipo apolar. Né? Vamos voltar aqui, vamos usar outro, vamos dizer, o aspartato. Tá? Então, esse aqui é o aspartato, a cadeia lateral dele é esse ácido aqui, né? Vamos ajustar aqui de novo, né? Só para a gente mostrar o padrão. Ó, nitrogênio para frente, hidrogênio para trás, né? Cadeia lateral no plano. Tá? Ele é polar ou apolar? Ó, já mudou. Né? A minha cadeia lateral aqui, ó, oxigênio negativo, hidrogênio positivo, oxigênio negativo. Tá? Então, um aminoácido polar. Né? Como eu tenho um ácido, né, a cadeia lateral é ácida, tá? Mas ela é polar. Então, através dessas ferramentas aqui, eu consigo visualizar essas moléculas, fazer esses mapas de densidade, que é bem útil, bem legal. Tá? Que, se a gente for procurar na internet, vocês até podem procurar, bota ali, mapa de densidade eletrônica do aspartato. Não vai ter. Né? Então, é praticamente impossível obter assim, uma figura pronta. Mas, né, usando aqui essa ferramenta, fica bem fácil, bem tranquilo de se obter, né, desde que tenha acesso à internet. Certo? Então, basicamente, os comandos são esses, tá, pessoal? Não sei se alguém tem uma dúvida ou não, foi muito rápido. Tudo certo? Pessoal, então agora a gente abre para vocês tirarem as dúvidas, né, com os dois professores, se vocês têm alguma dúvida do que foi abordado. Só deixa eu voltar aqui, Aline, só deixa eu ver se está funcionando aqui o Kendral, tá? Bem rapidinho. Você que está quase em cima do tempo aqui, ó, não funcionou. Está com problema aqui na iniciar. Está dizendo que tem um máximo, acho que muita gente acessando ao mesmo tempo e ele não parou. Mas eu vou deixar disponível, pessoal, ali os slides, que tem os comandos básicos, aí vocês podem usar seguindo aqueles passos ali, que é bem tranquilo. Tá? Deixa eu parar a apresentação aqui. O pessoal está tímido hoje. Muito obrigada, guris. Foi ótima a aula de hoje. Tanto o PowerPoint quanto essas outras ferramentas, né? O FET eu já tinha utilizado, mas essas outras não. Achei muito interessante. Até esqueci de apresentar o FET, mas é que a gente está apertado no tempo já, mas ele é bem tranquilo, bem fácil de Não, muito, assim, ó.
Eu adoro o curso, eu tô adorando o curso, porque eu fico aqui aprendendo junto, né? Muita coisa legal. Muita coisa. E essa troca, muitas vezes a gente não tem tempo para parar onde a gente trabalha para fazer a troca, né, com os próprios colegas. Então, eu acho que esse momento está sendo bem rico. Estamos aí, pessoal, disponíveis, dúvidas, dicas. Eu gostei daquele que tu mostrou que dava para colocar os bichinhos e a molécula de DNA, né? Opa, tô desligado aqui. Eu não sei, eu acho que muita gente acessando ao mesmo tempo, o site deve ter parado de funcionar ali, bloqueou. Mas, a Elise está mandando os parabéns para vocês. Obrigado. Mas vocês podem testar em outra hora, é bem tranquilo. Né? Eu posso pegar várias figuras legais ali e ir montando. Tá? Daí o que eu não mostrei aqui, né, mas eu comentei, é só fazer um print screen da tela, recortar no Paint e colar onde quiser. É bem mesmo esqueminha. Vocês vão deixar alguma atividade para eles? Eu não postei ainda, mas eu vou deixar. Que o André, eu acho que vai ser só essa, André, que eles fizeram agora? Isso aí, pegar mais o jeito mesmo, e claro, depois em casa, quando tiver um tempinho, quiser aperfeiçoar, agora eles têm o meu contato, né, como eu mandei o e-mail, pode perguntar e a gente, dentro do possível, responde e fica a provocação. Se quiserem ver o restante, nos escolham, né, Pablo? Mas vocês estão... Essa propaganda aí tá muito boa, hein? Não deu pra mostrar tudo, né, já tá deixando, né, fica a dica aí, eu quero mais aí. Não, no final ninguém vai querer que eu oriente, porque vocês já estão pegando todo mundo aí, hein? Sempre tem espaço para todo mundo. Obrigado, pessoal. Eu não sei, acho que vai ficar aproximadamente um aluno para cada um de nós, né? Alguns com 2. Tá, pessoal? Então, uma boa noite. Eu gostaria de agradecer aos meninos, né? Muito boa, assim, a aula. Aprendemos um monte. Muito rico, né? Esse momento também da gente de ter essa troca de conhecimento. O PowerPoint, às vezes, a gente usa ele de uma forma que não é tão interativa, né? Essa é uma abordagem muito mais interativa, mais que a gente vai fazer o aluno ter uma atividade, né? Porque aquela só passando o slide, ele está ali passivo, então o André nos mostrou, né, outra forma de utilização. E o Pablo, vários instrumentos que a gente pode utilizar para que a gente tenha, então, né, essa visão tridimensional que vai ser super importante. Eu gostaria que todos, então, assinassem ali a lista de presença. O professor André já passou, então, essa atividade para vocês, que depois ele... Não sei se tu colocou algum link ali no Class para eles colocarem Ou só te enviaram por e-mail, né? Não, só me enviaram por e-mail. Tá. E o Pablo depois vai deixar alguma atividade ali para vocês, tá? Uma boa noite, pessoal. Muito obrigada pela participação de vocês e muito obrigada pelos nossos professores convidados de hoje. Foi muito bom.